O tema é: Ele não mudou. Ele não mudou. Desde quando eu ouvi aquela canção, eu não baseei o sermão naquela canção, mas o título dela era Nada Mudou, e eu pensei, puxa, Deus não mudou. Pode ser que o mundo inteiro esteja mudando, de fato vai mudar muita coisa, muitas situações ou muitas formas de agir daqui para frente, mas um fato é verdade: Deus não mudou. Deus não mudou. Isso nos dá segurança, querido. Deus não mudou. Como um terremoto, aliás, parece tão massivo a gente falar sempre sobre isso que está acontecendo, mas como um terremoto, eu acredito que essa pandemia abalou o chão de muitas pessoas, de grande parte ou de praticamente todo mundo. Coisas as quais a gente assumia que a gente poderia contar todos os dias, como almoçar com os amigos, ir para cerimônias de casamento, de formatura, cultos, jogos de futebol, inclusive Olimpíadas, campeonatos de futebol, todos foram cancelados ou adiados. Estamos fazendo coisas, queridos, que particularmente eu nunca imaginaria que faria. Chegar em casa, a gente vai ao supermercado, primeiro vai todo mascarado, chega em casa, lava ou limpa todos os mantimentos que a gente traz, as embalagens, né? Ficamos a 2 metros daquelas pessoas que nós estamos próximos. Não podemos abraçar os nossos pais, porque nós o amamos e por isso nós queremos preservá-los do risco de serem contagiados. Evitamos abraços, coisa que nós brasileiros gostamos muito. E nós não estamos fazendo muitas coisas que nós esperávamos que sempre faríamos. Nos reunirmos no templo, visitar nossos pais e avós, irmos para o trabalho. Muitos estão trabalhando nessa época, mas alguns estão com restrições. Os trabalhos seguros desapareceram, muitas pessoas estão desempregadas. A educação mudou para os lares, né, os famosos homeschools, para aqueles que podem, né? Para muitos que não têm recursos e não têm dispositivos eletrônicos, estão sem acesso ao estudo. Os entes queridos, muitos de vocês ou das pessoas estão hospitalizados, alguns morreram. Então é um tempo que nos faz pensar em algumas coisas. Esse vírus abalou nossas suposições, os nossos valores, e muitos de nós, talvez você, está procurando encontrar um piso seguro, um chão seguro. Muitos estão desequilibrados, desorientados, incertos, solitários, sofrendo, desempregados, talvez com uma firma que teve que fechar, talvez com funcionários para pagar e não tem como. Talvez você é o funcionário, ou talvez você é o dono da empresa e não tem como pagar o seu funcionário. Então, portanto, nesse momento, é particularmente muito importante e precioso considerar e celebrar as coisas que isso, ou que essa pandemia, ou que esse vírus não tocaram e não mudaram. Realidades imutáveis, inabaláveis, que não mudaram. Porque, segundo a Bíblia, elas não podem e nunca vão mudar. Nunca. Essas coisas eram verdadeiras antes disso e permanecerão verdadeiras muito depois e para sempre. São enormes pilares apoiados no alicerce das Escrituras, no alicerce eterno, e nós podemos se apoiar ou nos apoiar neles quando tudo mais que nós confiamos estiver abalado. Deus não mudou. Ele não mudou e nem as suas palavras. E eu quero que eu e você, que a gente considere algumas coisas que não mudaram. Algumas coisas que não mudaram, embora tudo esteja mudando, existem algumas coisas que nós podemos nos apoiar, porque elas não mudaram. E eu quero desafiar você a ganhar confiança, e como dissemos semana passada, esperança nessas coisas que não mudam. A primeira delas, eu já disse ao início, é que Deus não mudou. Deus não mudou. O Deus trino, triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, é imutável em santidade, em retidão e em glória. Ele permanece no trono, sempre santo, fiel, justo, amoroso, poderoso.
O trono não está vazio, meu querido. O barco não está à deriva. A história do mundo, meu irmão, minha irmã, é a arena de Deus. As rédeas do mundo estão seguras. Ainda que aparentemente nós tenhamos a impressão de vivermos um caos, a desordem, uma anarquia, isso não diz a verdade, a realidade é bem outra. Nós podemos estar certos de que alguém com sabedoria, justiça e amor tem controle da situação. Nós perdemos o controle muitas vezes, mas Deus nunca perdeu o controle, porque Ele não obteve o controle, Ele sempre teve o controle. Se isso tudo está acontecendo, e muitas outras coisas aconteceram, e muitas coisas acontecerão, foram sob a vontade ou permissão de Deus, querido. Deus não mudou. Primeira lição, Deus não mudou. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Ele é o início e o fim. Ele sempre será. Ele apareceu para Moisés e disse, Moisés perguntou, em nome de quem eu vou falar para o povo? Ele falou, diz que eu sou, te enviou. Eu sou, Ele é. Ele está fora do nosso tempo. Ele era e sempre será. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E o versículo continua, que não muda. Deus não muda. Isso também é verdade sobre Jesus, o Filho, o Deus o Filho. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o quê? É o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Espírito Santo também é chamado lá em Hebreus 9:14 pelo Espírito eterno, ou seja, Ele é eterno, Ele não muda, querido. Deus não muda. O nosso Deus durará muito mais que os céus, porque Ele é eterno. Salmo 102, versículos 25 ao 27 diz: no princípio, falando para Deus, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permanecerás o mesmo. Os teus dias jamais terão fim. Isso conforta o meu coração, querido, saber que eu sirvo, que eu sou filho de um Deus que não mudou. Tudo está mudando na minha vida. Os eventos da igreja mudaram, tudo que nós organizamos, muitas pessoas organizaram tantas outras coisas, tudo foi mudado, mas Deus não mudou. É o mesmo Deus que criou o mundo lá no início, é o mesmo Deus que andou com o povo no deserto, o mesmo Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente, o mesmo Deus que derramou fogo dos céus com Elias. Ele é o mesmo hoje, o mesmo Deus. Isso traz uma paz ao meu coração, saber que eu sirvo um Deus, o único Deus, e que não muda. Ele vai sempre permanecer fiel, muito embora muitas vezes sejamos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Mas tem uma segunda coisa, uma segunda lição. Deus não mudou. Uma outra coisa que não mudou, a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou, meu querido. Tudo que está escrito aqui, aliás, tudo se cumprindo. Tudo que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia já dizia, a palavra de Deus já contava. Esse vírus não pôs em xeque ou em dúvida a veracidade ou a confiabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão certa e firme agora como sempre foi. Eu vejo as notícias, as revistas muitas vezes tentam denegrir e tirar a veracidade, ou colocar em dúvida a veracidade das escrituras, mas a cada vez que eles correm atrás da arqueologia e começam a descobrir coisas que as palavras de Deus já dizia. Isaías 48 diz assim: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A tua palavra, Senhor, Salmo 119, 89, a tua palavra, Senhor,
para sempre está firmada nos céus. Tudo que ele disse, querido, querida, que está escrito aqui, não mudou. Nós não conseguimos mudar, ninguém consegue mudar o que está escrito. Vai se cumprir, já se cumpriu e está se cumprindo. A palavra de Deus é viva, permanente, imperecível, inerrante, infalível, imutável. 1 Pedro capítulo 1, verso 23 diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Se é permanente, ela permanece. Céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão, querido. A palavra de Deus não passará. Tudo se cumprirá, tudo que está escrito. Nada ficará sem se cumprir. Como Josué, quando escreve no final da sua vida, que todas as promessas que Deus disse se cumpriram, ele viu todas elas se cumprir, tudo que Deus prometeu para ele se cumpriu. O que Deus prometeu, o que Deus escreveu, as promessas que estão na sua palavra, se cumprirão. As profecias se cumprirão. Leia lá as notícias. Billy Graham dizia assim, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não mudou. Quer ver uma outra coisa que não mudou, querido? Semana passada eu dei vários motivos para ter esperança. Esses são motivos de esperança. Outra coisa, o amor de Deus não mudou. O amor de Deus, meu querido, não mudou. Tudo isso está mudando na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Mas eu quero dizer para você e para mim, porque isso falou muito forte ao meu coração. O amor de Deus por você e por mim não mudou. O amor de Deus imutável por nós é o fundamento da nossa alegre louvor a Deus. 1 Crônicas 16:34 diz assim: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. E continua: seu amor dura para sempre. Para sempre. Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus é fiel. Deus é imutável em sua misericordiosa disposição para conosco, por seu amor. Malaquias capítulo 3, verso 6, diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus continua nos amando. O amor de Deus por nós, um amor que Ele também produz em nós, pelo seu Espírito, é uma daquelas realidades imutáveis e imperecíveis que persistem desta vida para a próxima vida. Tudo passa, mas o amor de Deus não passa, porque a essência de Deus é o amor e, portanto, o amor não mudou. Nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais. Nada que você venha fazer vai fazer com que Deus te ame menos. Deus continua amando de uma forma eterna, constante. Tem um outro versículo que eu não me lembro a passagem, diz assim: com amor eterno eu te amei. Deus te ama de uma forma que você não pode medir. A Bíblia também diz, não tem como medir a profundidade, a altura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus. Não tem como medir. Mas tem uma quarta coisa que não mudou. O propósito de Deus não mudou. O amor de Deus por nós não mudou, mas nem o seu bom propósito para conosco mudou. O propósito que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, não mudou. E como o seu bom objetivo permanece constante, meu querido, nós temos uma viva esperança, uma expectativa forte e confiante, que nos mantém seguros ao longo de toda a vida, da mesma maneira que uma âncora segura um navio numa tempestade.
Hebreus capítulo 6, 17 a 19 diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, não mudou. Não mudou. Tem uma outra coisa que não mudou. Me lembrei de um versículo antes de falar dessa quinta coisa. A Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus não mudou, o amor de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. O propósito de Deus não mudou. Uma quinta coisa: a intercessão de Jesus por nós não mudou. Jesus continua intercedendo por você e por mim diante de Deus. Jesus intercedia ao Pai em nosso nome antes dessa crise, dessa epidemia, e durante ela não parou ou reduziu essa intercessão e vai continuar intercedendo ao Pai por nós. Hebreus 7, 21 diz assim: mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. E ele diz assim para Jesus: tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7, 25 diz assim: portanto ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus está sempre intercedendo junto ao Pai por nós. Isso não mudou. O mundo pode virar de ponta cabeça, Jesus continua intercedendo por nós diante de Deus. Ele continua sendo o sumo sacerdote, um sacerdote para sempre. Tem uma sexta coisa, caminhando para o final. Uma sexta coisa que não mudou: o dia do julgamento não mudou. A história de Deus, ou a história do mundo, de tudo que está acontecendo, já está escrita. Deus já sabe tudo, o tempo todo, de todas as coisas. A Bíblia diz que antes que nós tivéssemos forma no ventre da nossa mãe, Deus já sabia quem seríamos nós e todos os nossos dias já estavam escritos. Toda a história já está escrita, querido. Portanto, o dia do julgamento não será adiado. O dia do julgamento não mudou. Essa crise que vivemos e outras em outros tempos que outras pessoas conviveram, cancelou, adiou muitas reuniões e forçou muitas outras reuniões a serem realizadas online. Nós do conselho daqui de Jandaia do Sul nos reunimos muitas vezes online. A diretoria do nosso presbitério se reúne online. Essas reuniões, se não foram adiadas, foram mudadas ou realizadas de outra forma. Mas há um compromisso futuro de Deus que não será adiado e não será online. O dia do julgamento divino não será online, não será adiado. Não mudou o dia. A palavra de Deus diz lá em Atos 17, 30 e 31, diz assim: no passado, olha isso, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar, todos em todo lugar, se arrependam. Verso 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Esse dia já está estabelecido, olha que continua, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Deus já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O dia do julgamento não foi mudado, já está agendado.
eu e você não sabemos a data, mas Deus já marcou esse dia. Está marcado, anotado. Cada um de nós estará nesse dia diante do Senhor. E vamos prestar contas da nossa vida. Isso não mudou, querido. Não mudou. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O dia do julgamento não foi adiado. Um dia eu e você estaremos diante do Senhor. Um dia Deus vai estender a nossa ficha diante de todos no nosso julgamento. Como ela está a sua? Como está a sua? Como está a sua vida agora? Está resolvida com Deus? Porque a Bíblia diz que o dia que nós nos rendemos a Jesus, todo o nosso passado, se nós nos arrependemos, Deus apagou. Nós podemos ter uma ficha complicada, um histórico bem complicado do nosso passado, mas se você rendeu a Jesus, Jesus te perdoou, e você pode estar tranquilo para o dia do julgamento, que você será absolvido, porque Jesus pagou naquela cruz por seu pecado. O dia do julgamento não foi adiado e não foi cancelado. O dia do julgamento não mudou, está agendado e chegará. Portanto, prepare-se, cuide da sua vida, se renda aos pés de Jesus. Não venha a Deus com medo, venha com amor, porque Jesus ainda está te estendendo o seu amor que não mudou, para que você tenha a sua vida mudada. Jesus te ama tanto, querido e querida, você que me assiste, vocês que estão aqui, Jesus nos ama tanto que Ele nos recebe como a gente está. Por isso não fica aquela história, eu vou até Jesus quando eu estiver com a vida correta. Não, venha como você está. Mas Jesus te ama tanto, mas tanto, que Ele te recebe do jeito que você está, mas por Ele te amar tanto, que Ele vai fazer você mudar depois que Ele te recebe. Porque Ele não quer mais você desse jeito. Ele quer que você melhore, Ele quer que você mude, e Ele vai te dar forças para mudar essas coisas que você quer mudar antes de vir. Venha como está. Jesus vai mudar você. Uma última coisa que não mudou com tudo isso. O nosso destino final não mudou. O nosso destino final não mudou. Esse vírus está reformulando a nossa jornada. A maneira que nós esperávamos que iríamos caminhar na nossa vida talvez tenha mudado, como mudou as atividades da igreja, a forma que nós estamos fazendo as coisas, mas o fim não foi mudado. O fim da história não foi mudado. Quando nós chegarmos ao final, nós entraremos em uma cidade futura que durará para sempre. Se você é de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, de fato, se entregou a Ele, seu destino final não mudou. O vírus não mudou e não tirou a sua salvação. Disse semana passada, Hebreus 13:14 diz assim: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente aqui, mas buscamos a que há de vir. Apocalipse 22, de 1 a 5, diz que o servo de Deus naquela nova Jerusalém reinarão para todo sempre. Olha só, eu acho lindo esse texto. Eu acho lindo, eu preciso ler. Apocalipse 22, de 1 a 5. Preste bastante atenção, querido. O seu destino final não mudou se você é de Cristo. Olha só. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal. Pense nessa cena. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores, ou da árvore, servem para a cura das nações. Preste bastante atenção daqui para frente. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O seu destino final não mudou com essa crise.
de saúde, essa crise financeira, ou a crise que você esteja enfrentando, talvez familiar, de relacionamentos, qualquer tipo, essas crises não mudaram o seu destino final. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Eu também posso dar um glória a Deus, aleluia, Deus, obrigado. Obrigado por saber que o Senhor me assegura a minha salvação. Nesse futuro, o destino final não foi diminuído pelo vírus ou por qualquer crise que possa vir. Nem pode ser, porque não está aqui a cidade eterna, está no céu. Seu destino final não é aqui. Me lembrei de um missionário, já contei essa história algumas vezes aqui na igreja. Ele e a sua esposa serviram na África por 50 anos, querido. E lá no início do século passado, depois de servir a Deus na África, eles pegaram um navio na Inglaterra e retornaram para os Estados Unidos, o país natal deles. No mesmo navio viajou o presidente da época dos Estados Unidos. E quando o navio atracou-se no porto de Nova York, eles viajaram na segunda, terceira classe, o presidente na primeira classe. E quando o navio atracou, estenderam um tapete vermelho, fizeram uma festa, fogos, tudo que tem direito, e o presidente desceu por aquele tapete, aquela festa toda. E eles saíram por trás, por uma outra saída, sem ninguém perceber. E aquele homem, aquela mulher, depois de 50 anos servindo ao Senhor, chegaram na sua casa, nenhum familiar veio buscá-lo. Eles chegaram na casa deles, simples, que eles conseguiram alcançar com a economia que eles fizeram durante todos aqueles anos. E ele então, o homem foi para o quarto e começou a chorar. E falar: Deus, servi tanto tempo o Senhor, e agora eu chego, ninguém se lembrou de mim. Houve uma festa para o presidente do país, para tantas pessoas que chegaram. Eu servi ao Senhor, o Senhor dos senhores, e ninguém veio me buscar, ou veio me saudar, ou me abraçar quando eu cheguei em casa. E ao final daquela oração, ele sentiu uma mão nas costas dele. Algo espiritual falou ao coração dele. Ele ouviu aquela voz: calma, você não chegou na sua casa ainda. Você não chegou na sua casa. O seu destino final não mudou. Nós somos peregrinos aqui, querido. Nós somos passageiros aqui. Nós não somos daqui. Não se apegue às coisas daqui. Olhe para as coisas do alto, valorize as coisas eternas. 1 Pedro capítulo 1, verso 4 diz assim: temos uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus. Lá nem traça, nem ferrugem destrói. A sua herança, o seu destino final, querido, minha querida, não mudou. Deus garante isto. Fique em paz. Por mais lutas que você esteja passando, se você se rendeu aos pés de Cristo, Deus assegura o seu lugar. Está garantido. Já está reservado. E eu concluo, me lembrando de umas palavras de Paulo, muito conhecidas. Diante de todas essas verdades que você ouviu, eu vou para Paulo e digo, como ele diz, faço minhas as palavras dele. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica, que me justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E aí eu pulo alguns versículos de Romanos 8, vou para o verso 37, diz assim: mas em todas essas coisas,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Sejamos, meu irmão, minha irmã, cristãos, crentes, inabaláveis. Realidades imutáveis produzem crentes ou cristãos inabaláveis. Essas realidades imutáveis produzem em nós uma certeza que nós somos inabaláveis, porque Deus nos assegura. Nós estamos lutando, ajustando, sofrendo talvez nesse tempo, mas nós temos algumas verdades, essas que nós vimos, preciosas para nos manter firmes nesse e em outros períodos, dificuldades, lutas e provações que porventura vamos passar. Já passamos, estamos passando e passaremos por outras. Vamos absorver tudo isso, queridos. Vamos viver, vamos canalizar essa situação toda para a glória do Senhor. Vamos viver com equilíbrio constante que glorifique a Jesus em um mundo louco, perdido. Vamos continuar com uma esperança viva, radical, como disse semana passada, pois Ele permanece no trono, sempre santo, fiel, justo, amoroso e poderoso. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Lembre-se dessas verdades, querido. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. O amor de Deus não mudou. O propósito de Deus para a sua vida não mudou. A intercessão de Jesus por nós, por mim e por você não mudou. O dia do julgamento não mudou. O nosso destino final não mudou. E eu termino com o tema de hoje. Deus não mudou. E tudo o que Ele disse não vai mudar. Ele é Deus. Ele garante. Ele nos assegura. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você pode glorificar Deus aí na sua casa. Pegue na mão de alguém agora e fala, ore com essa pessoa, fala assim: Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor não mudou. Tudo está mudando do meu lado, no meu mundo, no meu país, na minha cidade, no meu estado, onde eu estou. Tudo tem mudado, mas o Senhor não mudou. E eu me apego ao Senhor nessa noite. Eu me apego nas suas promessas. Eu me apego no seu amor, em tudo que o Senhor disse, em tudo que o Senhor é. E me asseguro e tenho esperança, porque o Senhor não mudou. E eu vou seguir em frente, Senhor. Embora tudo que eu passar, eu me manterei inabalável por causa dessas certezas imutáveis. Eu permanecerei inabalável. Amém. Em nome de Jesus.